Senhor Jesus, consagramos a Ti agora essa transmissão. Tu és bem-vindo, Senhor, em nosso meio, nessa transmissão. Eu peço que o Senhor use, Senhor, o Flávio com autoridade, com temor, que nós possamos alimentar o nosso espírito através da Tua palavra, que é vida, que é fonte inesgotável de água, Pai. Senhor, nós queremos alimentar a nossa alma, o nosso espírito, e entregamos a Ti, Senhor, esse devocional, essa transmissão. Entregamos a Ti, Senhor, tudo que vai ser ministrado aqui, porque antes de falar conosco, o Senhor já falou com o Flávio. Estamos aqui, Senhor, e que essa palavra encontre terra fértil para frutificar em tempo oportuno, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus, amém. Sejam todos bem-vindos para mais um devocional. Como é gratificante a gente pegar um capítulo da Bíblia para a gente estudarmos, né? É muito diferente da gente fazer uma leitura rápida, mesmo que seja uma leitura, mas quando a gente estuda assim, traz muito conteúdo, muito bom. Então vamos lá começar no Neemias capítulo 9, que diz a palavra do Senhor, diz assim, no verso 1, no 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram-se com pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelitas tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram seus pecados e a iniquidade dos seus antepassados. Ficaram em pé onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, o seu Deus, durante 3 horas naquele dia. E passaram outras 3 horas em confissão e prostração, prostrados em adoração ao Senhor, o seu Deus. Em pé, na plataforma, estavam os levitas Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani. Eles clamaram em alta voz ao Senhor, o seu Deus. E os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Razabinéias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram ao povo: levantem-se e louvem ao Senhor, o seu Deus, que vive para todo o sempre. Bendito seja o seu nome glorioso. A sua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és o Senhor. Fizeste os céus até os mais altos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo o que nela existe, os mares e tudo o que nelas há. Tu preservas a vida de todos eles. Os exércitos dos céus te adoram. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abraão, que o trouxe de Ur dos caldeus e lhe deu o nome de Abraão. Viste que o coração dele era fiel e fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos canadeus, dos hetitas, dos amorreus, dos fariseus, dos jebuseus e dos girgaceus. Cumpriste a tua promessa, porque tu és justo. Viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito e ouviste o clamor deles no Mar Vermelho. Fizeste sinais e prodígios contra o faraó e todos os seus oficiais e contra todo o povo da sua terra, pois sabias com quanta arrogância os egípcios os tratavam. Alcançastes renome que permanece até hoje. Dividistes o mar diante deles, para que o atravessassem em terra seca. Mas lançastes os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra em águas violentas. Tu os conduzistes durante o dia como a nuvem, e durante a noite
com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho que tinham que percorrer. Tu descestes sobre o monte Sinai, dos céus lhes falastes. Deste-lhes ordenâncias justas, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos excelentes. Fizestes que conhecessem o teu sábado santo e lhes desse mandamentos, estatutos e leis por meio de Moisés, o teu servo. Na fome, deste-lhes pão do céu. Na sede, tirastes para eles água da rocha. Mandaste-os entrar e tomar posse da terra que, com a mão levantada, juraste dar-lhes. Os nossos antepassados, porém, tornaram-se arrogantes e obstinados e não obedeceram aos teus mandamentos. Eles se recusaram a ouvir-te e esqueceram-se dos milagres que realizastes entre eles. Tornaram-se obstinados e, na sua rebeldia, escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Contudo, tu és um Deus perdoador, um Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de amor leal. Por isso, não os abandonastes, mesmo quando fundiram para si um ídolo na forma de bezerro, e disseram: Este é o seu Deus, que os tirou do Egito. Ou quando proferiram blasfêmias terríveis. Foi por sua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. Durante o dia, a coluna de nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho, nem a coluna de fogo, durante a noite, deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer. Deste o teu bom espírito para instruí-los. Não retivestes o teu maná que os alimentava, e desse-lhes água para matar a sede. Durante 40 anos os sustentastes no deserto. Nada lhes faltou. As roupas deles não se gastaram, nem os seus pés ficaram inchados. Deste-lhes reinos e nações, designando-lhes até as fronteiras da terra. Eles conquistaram a terra de Seom, rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Tornastes os seus filhos tão numerosos como as estrelas do céu, e os trouxestes para entrar e possuir a terra que prometestes aos seus antepassados. Os teus filhos entraram e tomaram posse da terra. Tu subjugaste diante deles os cananeus que viviam na terra, e os entregaste nas suas mãos, com seus reis e com os povos daquela terra, para que os tratassem como bem quisessem. Conquistaram cidades fortificadas e terra fértil. Apossaram-se de casas cheios de bens, poços já escavados, vinhas, olivais e muitas árvores frutíferas. Comeram até fartar-se e foram bem alimentados. Eles desfrutaram a tua grande bondade. Ainda assim, foram desobedientes e se rebelaram contra ti. Deram as costas para a tua lei. Mataram os teus profetas, que os tinha advertido de que voltassem para ti. Eles proferiram blasfêmias terríveis. Por isso, tu os entregastes nas mãos dos teus inimigos, que os oprimiram. Contudo, quando foram oprimidos, clamaram a ti, Senhor. Dos céus, tu os ouvistes. Na tua grande compaixão, destes libertadores, que os livraram das mãos dos teus inimigos. Tão logo, porém, voltavam a ter paz. Aliás, tão logo, porém, voltavam a ter paz. De novo faziam o que era mal diante de ti. Então
tu os abandonava às mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. Quando novamente clamavam a ti, dos céus tu os ouvias, e na tua compaixão os livrava vez após vez. Tu os advertiste de que voltassem à tua lei, mas eles não tornaram arrogantes e não obedeceram aos teus mandamentos. Pecaram contra as tuas ordenanças, pelas quais viverá quem as praticar. Com teimosia voltaram as costas para ti, tornaram-se obstinados, recusaram a ouvir-te. Durante muitos anos fostes paciente com eles. Pelo teu espírito, por meio dos profetas, os advertistes. Contudo, não se deram atenção, de modo que os entregasse nas mãos dos povos dessa terra. Graças, porém, à tua grande misericórdia, não os destruístes nem os abandonastes, pois és um Deus misericordioso e compassivo. Agora, portanto, nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e temível, que mantém a aliança e o amor leal, não fiques indiferente a toda a aflição que veio sobre nós, sobre os nossos reis e sobre os nossos líderes, sobre os nossos sacerdotes e sobre os nossos profetas, sobre os nossos antepassados e sobre todo o teu povo, desde os dias dos reis até a Síria, até hoje. Em tudo o que nos aconteceu, fosse justo. Agiste com lealdade, mesmo quando fomos infiéis. Os nossos reis, os nossos líderes, os nossos sacerdotes e os nossos antepassados não seguiram a tua lei. Não deram atenção aos teus mandamentos, nem aos testemunhos com que os advertiste. Mesmo quando estavam no reino deles, desfrutando a tua grande bondade, na terra espaçosa e fértil que lhes destes, eles não serviram a ti, nem abandonaram os seus maus caminhos. Vê, porém, que hoje somos escravos na terra que destes aos nossos antepassados, para que usufruíssem dos seus frutos e das boas coisas que ela produz. Por causa dos nossos pecados, a sua grande produção pertence aos reis que puseste sobre nós. Eles dominam sobre nós e sobre os nossos rebanhos, como bem lhes parece. É grande a nossa angústia. Em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado pelos nossos líderes, pelos nossos levitas e pelos nossos sacerdotes. Aleluia! Esse capítulo é longo, viu? Misericórdia. Mas é tudo importante, nada é por acaso. Capítulo 9 de Neemias. Capítulo 9 de Neemias representa um dos momentos mais marcantes da restauração espiritual do povo de Israel. Depois da reconstrução dos muros e da leitura da lei dos deuses no capítulo anterior, nós vimos lá com o pastor... Ixi, deu branco. O povo ele é profundamente confrontado pela palavra. Responde com jejum, humilhação e arrependimento. No entanto, esse capítulo vai muito além de uma simples confissão coletiva. Ele revela um princípio espiritual poderoso. A verdadeira restauração não acontece apenas quando reconstruímos aquilo que foi destruído ao nosso redor, mas quando permitimos que Deus restaure aquilo que foi quebrado dentro de nós. Esta
é a verdadeira restauração. O texto que a gente leu apresenta uma longa oração na qual o povo relembra toda a sua história. Foi isso que a gente leu nesse capítulo. Desde Abraão, eles começam reconhecendo Deus como Criador de todas as coisas e seguem recordando, né, que do chamado de Abraão, a libertação do Egito, a travessia do Mar Vermelho, a provisão no deserto, que nada faltou, a conquista da Terra Prometida. E ao revisitarem sua própria trajetória, percebem um padrão que se repetiu continuamente ao longo de geração em geração. Deus permanecia fiel. Isso que eles perceberam, lendo lá. Deus sempre foi fiel, mas o povo frequentemente se afastava dos seus caminhos. Essa percepção é uma das mensagens mais profundas desse capítulo. O problema nunca esteve na fidelidade de Deus. Deus sempre foi fiel. O problema estava na tendência humana de esquecer, de acomodar-se e de se afastar. Isso, repetidas vezes, Deus demonstrava misericórdia, concedia livramento e derramava bênção. Mas, após períodos de prosperidade, o que acontecia? O povo voltava à desobediência. Quando as consequências chegavam, eles clamavam novamente ao Senhor, e Deus, em sua infinita graça, os socorria mais uma vez. E isso a gente percebeu, a gente observou esse ciclo, percebemos que aqui em Neemias 9 não está apenas contando a história de Israel. De certa forma, está revelando a história da própria humanidade. Quantas vezes as pessoas buscam a Deus em momentos de dificuldade? Quantas vezes recebem o seu socorro? Quando tudo volta ao normal, o que acontece? Acabam esquecendo dele. Quantas vezes a dependência espiritual diminui à medida que o confronto aumenta? Um capítulo daqui de Neemias 9 nos convida a refletir sobre essa realidade, a reconhecer que a inclinação do coração humano continua sendo a mesma. Quando a gente está precisando, quando a gente está em apuros, socorro, Deus. Mas quando Deus socorre, que você está no bem bom, tchau, Deus. Eu não preciso mais de ti. Um outro aspecto que é importante é o valor da memória espiritual. O povo não estava apenas recordando fatos históricos, estava interpretando a sua história à luz da ação de Deus. Eles olharam para trás e perceberam que, mesmo em seus momentos de maior rebeldia, o Senhor nunca deixou de agir com paciência, com compaixão e misericórdia. Eles leram lá, estava lendo lá, Neemias. Deus nunca perdeu a paciência com eles, mesmo com tanta desobediência. Essa lembrança produziu quebrantamento neles lá, a gratidão e a consciência espiritual. Nos dias atuais, né, trazendo agora para os dias atuais, essa mensagem continua extremamente relevante. A gente vive numa sociedade que valoriza muito soluções rápidas, né? Aquela questão do micro-ondas, de desligar faltando 2 segundos, mas muitas vezes evita a reflexão profunda sobre as suas próprias escolhas. A gente quer coisas rápidas, soluções rápidas, mas a gente não para refletir sobre as nossas próprias escolhas. Muitas pessoas desejam mudanças em suas circunstâncias, mas não estão dispostos a examinar o próprio coração. Aqui em Neemias 9, ensina que não existe restauração genuína sem reconhecimento de erros. Não existe transformação duradoura sem arrependimento.
E não existe renovação espiritual sem uma compreensão clara da fidelidade de Deus ao longo da caminhada. Isso aqui me lembrou muito do processo que a gente usa na restauração da alma, né? Para a gente fazer o tratamento, o atendimento das pessoas, a gente tem que cutucar lá no passado, trazer aquilo que as pessoas fizeram. E aí no capítulo também nos lembra que Deus não abandona aqueles que falham. A oração enfatiza repetidamente a misericórdia divina, mesmo diante da infidelidade do povo. Deus continuou oferecendo oportunidades de retorno. Sempre, sempre Deus deu oportunidade de retorno. Isso revela que a esperança da restauração não está na perfeição humana, mas na graça de um Deus que permanece fiel, mesmo quando os homens falham. Porque todo mundo falha. Só teve um que não falhou, passou pela terra, ele falhou. Foi Jesus. Por isso, a grande mensagem que eu trago aqui de Neemias 9 é que a restauração começa quando reconhecemos nossa condição. Lembramos, quando a gente lembra da fidelidade de Deus e renovamos nosso compromisso com Ele. Os muros de Jerusalém já haviam sido reconstruídos, mas Deus queria realizar uma obra ainda mais importante, que era reconstruir o coração do seu povo. E essa continua sendo uma necessidade urgente em nossos dias. Mais do que restaurar estruturas externas, Deus deseja restaurar a mente, a fé, os valores e a comunhão daqueles que se voltam para Ele. É no arrependimento sincero, na gratidão pela fidelidade divina e na renovação da aliança com Deus que começa a verdadeira transformação. Essa é a palavra de Neemias que eu trago essa noite. E que a gente lembre-se sempre de ser fiel a Deus, porque Deus sempre é fiel. Não é ser fiel quando a gente precisa dele. É ser fiel sempre, mesmo quando a gente tiver já cheio de dinheiro, cheio de saúde, mas sempre lembrar que é através dele. Se temos dinheiro, temos saúde, temos uma família perfeita, é por ele, não é por nosso merecimento. É pela graça dele. Amém? E é isso aí. Se alguém quiser comentar alguma coisa. Se não, eu oro já aqui e podemos encerrar. Então, bora lá. Vou orar e encerrar. Ok? Obrigado, Jesus, Pai amado, Deus misericordioso, Deus eterno. Nós nos colocamos diante de Tua presença com coração humilde, Pai, reconhecendo que Tu és santo, justo, misericordioso e fiel em todas as Tuas promessas. Assim como o povo em Neemias reconheceu a Tua bondade ao longo da história, nós também queremos olhar para trás e perceber quantas vezes a Tua mão nos sustentou. Quantas vezes. Mesmo quando não percebíamos, mesmo quando falhamos e nos afastamos dos Teus caminhos. Senhor, confessamos que muitas vezes nos lembramos de Ti apenas nos momentos de dificuldade. E quando as circunstâncias melhoram, corremos o risco de esquecer a Tua graça e a Tua dependência. Perdoa-nos, Senhor, por nossa ingratidão,
por nossa autossuficiência e por todas as vezes em que deixamos nosso coração se afastar da tua vontade. Examina-nos, ó Deus, e revela aquilo que precisa ser transformado em nós. Que o teu Espírito Santo ilumine as áreas escondidas do nosso coração. Cura as nossas feridas, corrija os nossos caminhos e fortaleça a nossa fé. Não queremos apenas ver muros restaurados ao nosso redor. Queremos experimentar uma restauração profunda dentro de nós. Ajuda-nos a nunca esquecer das tuas obras, dos teus milagres, do teu cuidado e da tua fidelidade ao longo da nossa caminhada. Que a memória da tua bondade nos mantenha firmes, humildes e perseverantes, para que jamais nos afastemos da tua presença. Renova, Pai, renova em nós uma aliança sincera contigo. Dá-nos um coração obediente, sensível à tua voz e disposto a viver segundo a tua palavra. Que nossas escolhas glorifiquem o teu nome e que nossa vida seja um testemunho vivo da tua graça e do teu amor. Obrigado porque, mesmo quando somos infiéis, tu permaneces fiel. Obrigado porque a tua misericórdia se renova a cada manhã. E porque nunca desististe daqueles que te voltam para ti, com sinceridade. Entregamos nossa vida, nossa família, nossos sonhos, nosso futuro em tuas mãos, confiando que aquele que começou a sua obra é poderoso para completá-la. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos abençoado. Em nome de Jesus, nós oramos assim. Amém. Glória a Deus.